Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel, Olá, graça e paz, amém? Eu louvo a Deus por este momento, por estarmos aqui reunidos para o nosso culto.
Que Deus possa ministrar ao seu coração, meu coração, o novo de Deus, mais de Deus, a unção e graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de comunhão com os irmãos, oportunidade de comunhão com a nossa igreja, Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, com todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Que Deus possa derramar um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de reconciliação, um tempo de salvação, um tempo de adoração ao Rei da Glória, ao santo e maravilhoso e poderoso, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que lá na cruz nos deu a vida e salvação. Eu agradeço a Deus por estarmos aqui novamente para adorarmos, ouvirmos a palavra do Senhor e engrandecer ao Rei dos Reis. Eu convido a todos então a abrirem a palavra do Senhor ali em Mateus capítulo 4, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 4, verso 23, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Este é o nosso Deus, o Deus tremendo, o Deus poderoso. Eu creio neste Deus e eu creio que você também crê, que nós possamos confiar no Senhor e que o Senhor possa fazer grandes coisas nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Eu creio no impossível de Deus. Espero que você também creia, porque o Senhor tem infinitamente mais para fazer na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus, amém? Oremos então gratos, ó Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos por este dia que Tu nos deste, nós te louvamos pela nossa reunião, pelo nosso culto, pela nossa comunhão com os irmãos e com o Senhor. Nós neste momento queremos declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Clamamos, vem Senhor, e recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações como flecha certeira. Pai, queremos render a Ti toda adoração, queremos render a Ti o nosso melhor. Recebe, Senhor. Ó Pai, vem e toma o nosso coração, vem e reina sobre os nossos corações a cada dia mais, e que nós possamos proclamar que Tu és, ó Pai, ó Jesus, a vida, que Tu és o caminho, a verdade, a todos aqueles que ainda não conhecem a Ti, que possamos testificar que Tu és a nossa salvação, que Tu és, ó Deus, o nosso Senhor. Nós Te louvamos por este momento. Continua a falar com as nossas vidas, hoje e sempre, no nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, que possamos nos alegrar todos os dias, todos os momentos na presença do Senhor. E neste momento, então, vamos engrandecer ao Senhor, entoar louvores de adoração ao único que é digno. Amém? E logo mais ouviremos a palavra do Senhor. Fique na paz. Acreditou, isso é tudo, só Deus pra você.
se derrame aos teus pés, Tu és santo, Senhor. ao som da tua voz. Recebe o nosso louvor, Senhor. O universo se desfaz. Recebe o nosso louvor, Senhor. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Tu és grande, eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos joelhos dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Adora o nome do nosso Senhor. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai. Somente a ti. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, Vem, Senhor. vem, ó Deus, Vem, Senhor. enche este lugar. Meu Lugar é o meu desejo é coração. sentir teu Lugar que poder, você cheio é o nosso teu coração, Senhor. poder. Enche o nosso coração com a tua presença. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Toda honra, Senhor. te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o Senhor pela nossa comunhão, pelo Deus majestoso e amoroso que nos sustenta e nos capacita e sempre está com a gente. Mesmo quando passando pelo deserto, Ele está lá. Pela pandemia, Ele está lá. Pelas tempestades, Ele será conosco sempre. Amém? Vamos orar neste momento, então, agradecidos ao Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que o Senhor já tem feito e fará sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que é santa, bendita e gloriosa, e que sejamos, ó Deus, desafiados, que sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O nosso Deus, Ele é tremendo, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha vida. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua família, o Brasil, no nome de Jesus, amém? Nesses dias temos vivido dias de crescente miséria, pessoas, famílias vivendo com um pouco que lhes restam a dignidade. Vidas que dormem de barriga vazia ou somente com uma das refeições do dia quando conseguem. E o outro lado da história cotidiana, com fartura, tanta diferença social e, infelizmente, indiferença humana. Nosso papel como discípulos de Jesus, o papel da Igreja de Cristo é de extrema importância para não só alimentar o espiritual dessas pessoas, mas o físico daqueles que têm fome. Jesus, Ele alimentava o povo, não os deixava ir embora após serem alimentados espiritualmente, mas os alimentava com pães e peixes de forma milagrosa e com fartura. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja do Senhor, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, sempre olhando para o alto, mas também voltar os olhos para o nosso próximo. Aqueles que estão desfalecendo de fome espiritual e fome física. Como pais, nós não queremos que falte nada para os nossos filhos, mas nós precisamos expandir essa atitude para fora das paredes do nosso lar e fazer o que Cristo fazia, cuidar das pessoas com poder e autoridade, mas também com amor e com comida. Vemos relatos de muitos que carecem. O que podemos fazer? Qual tem sido a nossa mobilização para com o próximo? Igreja, juntos nós somos mais fortes em Cristo Jesus, amém? Que Deus aqueça os nossos corações, abra os nossos olhos e que o Espírito Santo nos guie por caminhos que transformem vidas e abençoe famílias. Eu convido a todos então a abrirem a palavra do Senhor, a lerem comigo, ali em Filipenses capítulo 2, verso 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 13 a 15, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós
tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Louvado seja o Senhor pela palavra maravilhosa e que nos fortalece a cada manhã. Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra, que sejamos melhores do que somos hoje, no amanhã, para louvor e glória do nome do Senhor. Vemos e ouvimos todos os dias a mídia falando dos fatos que são reais, que são tristes, chocantes, que amedrontam. Porém, uma geração chamada filhos da pandemia estão aí, estão vivendo excluídos, sem luz, sem opção, pouco pão, sem cuidados, crianças que estão com fome, crianças às quais Jesus dizia: deixai elas vir a mim, do qual a palavra também nos ensina que devemos cuidar dos órfãos e do próximo. Como nós estamos olhando o que está acontecendo ao nosso redor? Igreja, que nós possamos voltar os nossos olhos para os pequenos brasileiros que clamam por alimento físico, para as famílias que estão clamando pelo pão que alimenta e que dá manutenção à vida. Não podemos nunca nos esquecer de agradecermos a Deus todos os dias pelo pão que está sobre a nossa mesa, pelo sustento, pelo trabalho, pela vida, pela provisão em nossas casas. Deus, Ele é fiel e Ele tem cuidado do seu povo com um braço forte. E o que nós vemos aqui, o primeiro ponto: a igreja não é constituída de paredes e nunca será, mas é constituída de corações adoradores. Corações de adoradores. Eu convido a todos a abrirem em João, capítulo 4, verso 23. Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Louvado seja o Senhor. Que palavra abençoada. O Senhor, Ele é amoroso, Ele é fiel, mas Ele também busca o melhor. E nós precisamos demonstrar, aperfeiçoar, buscar a perfeição em Cristo para sermos os melhores. Jesus, Ele é supremo em todos os sentidos e Ele busca verdadeiros adoradores que estão dispostos a carregar a cruz de Cristo, a cruz que fala a verdade, da esperança, da vida, do caminho, da salvação, do perdão, do amor, da vida eterna. Quem nunca parou para observar, ver algum edifício, alguns grandes, outros pequenos, e todos eles têm as suas fundações, os seus alicerces, onde eles estão sustentados e são mantidos de pé. A igreja não é constituída de cimento, de blocos, ferro, mas de uma pedra angular chamada Jesus Cristo e de corações de adoradores, onde precisamos continuamente estar alicerçados
aliançados com Jesus e continuamente fazendo prova do seu socorro, do seu sustento, do seu fortalecimento sobre as nossas vidas, nos capacitando a vencer o inimigo e anunciar o reino de Deus, as boas novas, prosseguindo firmes na fé e em consagração a Deus. Não importa se somos antigos ou novos convertidos, importa sim como estão os nossos alicerces. Se estão na rocha, amém. Mas se estão na areia, misericórdia, igreja. Precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Sabe por que a igreja não pode ser parede? Porque parede significa tudo o que isola ou divide espaço. Por isso, igreja somos nós, aqueles que não se isolam, mas que se aproximam, que não divide, mas que se multiplica para louvor e glória do nome do nosso Deus. Quando construímos algo com Cristo, temos a certeza plena de segurança de que estamos alicerçados e somos fortalecidos a permanecer de pé e prosseguir, rompendo em fé no nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala de tantos corações de adoradores, uns conhecidos, outros menos conhecidos, porém todos conectados com a pedra fundamental, o Senhor. Vemos na Bíblia mulheres de corações de adoradora, uma adoradora, uma delas foi Maria, a escolhida para ser a mãe de Jesus. Maria, na sua jovem idade para o mundo, mostrou ser madura espiritualmente, onde ela tinha tudo para reclamar da cruz que ela carregava, mas ela simplesmente pela fé aceitou a missão e adorou a Deus por isso, declarando: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois a graça de Deus, a presença de Deus era tremenda ali naquele momento, e ela reconheceu que ela só tinha que adorar e engrandecer o Senhor. Nós sabemos que as consequências para aqueles que temem ao Senhor são revertidas em bênçãos. Maria adorou, eu e você também podemos adorar ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação, segundo a vontade dEle, pois Ele é o Deus Criador, o Deus excelso e poderoso. Um verdadeiro adorador adora ao Senhor em todo tempo, pois o seu coração está em Deus. O inimigo trabalha para nos derrotar, mas o inimigo já foi e é derrotado no nome do Senhor Jesus, porque nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores, no nome de Jesus. O salmista, ele sabia disso, e ele nos diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, enquanto eu viver, com todo o meu ser bendirei ao Senhor, te adorarei, te exaltarei, e todo ser que respire, louve ao Senhor. Em tempos ruins, em tempos bons, em épocas de sequidão ou em épocas de chuvas. Pois Deus é Deus e Ele é o nosso socorro bem presente. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o nosso Deus. Quando garoto, um livro que era muito divulgado chamava-se Os Caçadores de Deus, que fala de grandes personagens da Bíblia e a comunhão deles com Deus.
Igreja, chegou o dia, hoje é o dia da nossa decisão em busca de mais de Deus e menos de nós, mais da vontade de Deus e menos das nossas vontades. A igreja, ela tem uma estrutura, diversos ministérios, mas em todos eles precisam ter caçadores de Deus, aqueles que buscam e não se cansam, aqueles que confiam e esperam, acreditam que no hoje, o que eles fazem, o que eles creem, colherão no amanhã. Louvado seja o Senhor. E esses caçadores, eles são referência para o corpo, para a igreja do Senhor, caminhar mais e mais com Deus, ter novas e constantes experiências do novo de Deus. Quando falamos de caçador, falamos de uma pessoa capacitada em observar, em explorar e destemida. Para carregar a cruz de Cristo, nós precisamos ter uma vida de prontidão, ouvir, estar atento à voz do bom pastor, à voz de Deus. Precisamos andar com o Senhor e precisamos ir além, ou seja, ser desafiados a experimentar mais de Deus, sem medo de continuar a carregar a cruz, não temendo os desertos e tempestades da vida, pois Deus, ele é fiel e gracioso com seus filhos e filhas. Nossas vidas espirituais precisam ir além das paredes de edifícios, precisam chegar aos corações sedentos que estão no mundo afora. E Jesus nos ensina, Jesus nos fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Está lá em Marcos 2,17. Louvado seja o Senhor, que Ele nos capacite a fazer a grande e boa obra no nome de Jesus. O segundo ponto que nós vemos no texto ali de Filipenses, a igreja é constituída de vidas que amam e tem compromisso com Deus. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, verso 37. Um versículo bem conhecido, diz assim a palavra do Senhor: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra do Senhor, ela é soberana e ela traz para as nossas vidas cada dia mais a graça, a misericórdia, a esperança que nós temos, que Ele nos dá, a promessa de vida e vida eterna no nosso Salvador, no nosso Redentor, aquele que vive e reina para todo o sempre. Paulo nos diz que Deus é quem opera em nós, ou seja, somos capacitados divinamente por Ele em todas as coisas. Preste atenção, igreja, em todas as coisas. E o nosso proceder deve falar sempre o que Jesus nos ensinou, o exemplo de Cristo. Como ele diz no versículo que acabamos de ler: sim, sim, não, não. Paulo estava falando à igreja da importância da vida com Deus, de não deixar que comentários desnecessários ou de descontentamentos das pessoas sejam replicados aos corações da igreja, mas olhando sempre para o que Deus está falando, ministrando e derramando sobre a igreja, bem como clamando pela direção do Espírito Santo para prosseguir na fé e na autoridade do poder
do nome de Jesus. No mundo hoje usa-se muito a palavra fake news, que possamos filtrar o que ouvimos, retendo o que é bom e seguindo na fé com Cristo, deixando as demais coisas para trás, para Deus cuidar, porque Ele é o juiz de todas as causas. O nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é tremendo. Abraão, ele tinha um compromisso com Deus e não com os homens, deixou tudo e não olhou para trás, seguiu em frente e Deus fez maravilhas e vidas foram abençoadas. Moisés tinha um compromisso com Deus, deixou tudo para trás, seguiu em frente e Deus fez maravilhas e vidas foram abençoadas. Esther tinha um compromisso com Deus, não se importou com a sua vida, prosseguiu a caminhada de fé e Deus fez maravilhas e vidas foram abençoadas. Igreja, Deus nos desafia a ter um compromisso com Ele, olhando para Ele, tendo comunhão diária com Ele, depositando no seu altar as nossas lutas, as nossas adversidades e crendo pela fé que do nada Ele fará o impossível acontecer e não somente eu e você seremos abençoados, mas todos aqueles que estão à nossa volta, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não temas, mas vigiai e orai, permanecei firme no Senhor em todo o tempo. O bom pastor, ele ama suas ovelhas. Jesus nos ama, Jesus te ama e nós precisamos testificar deste amor ao próximo, mostrar ao Senhor como Ele é importante para nós, mostrar às pessoas como elas são importantes, porque são criação de Deus. Na presença de Deus, nós somos perdoados, reconciliados e levados a mergulhar no rio de Deus. Tem um louvor que diz que não há força nesta terra que possa derrotar o Senhor, nem cadeias ou prisões que Ele não possa arrebentar. Este é o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus onde nada é impossível para Ele, tudo é possível nele. Vamos crer que neste ano a igreja do Senhor fará a diferença, que eu e você estamos sendo convocados para o novo de Deus, para operar de Deus, o transformar da nossa nação, do nosso trabalho, do nosso lar, da nossa rua, aonde os nossos pés pisarem, no nome do Senhor Jesus, amém? Creia, igreja, marche, igreja, profetize, igreja, no nome de Jesus, para que vidas sejam tocadas, ministradas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, vamos anunciar, vamos proclamar a luz que ilumina o caminho da vida, vamos anunciar o pão que alimenta, que sacia a fome, vamos anunciar a água viva que jorra no deserto, vamos anunciar Jesus Cristo, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador. Quando somos cheios pelo Espírito Santo, nossa vontade é a vontade de Deus e assim não há espaço para murmurações, contendas, brigas, fake news, mas há plena evidência do Espírito Santo em nossas vidas, como cristãos corretos, verdadeiros, amorosos, livres do pecado, onde a luz de Cristo em nós e através de nós brilha neste mundo tenebroso. Qual o compromisso que assumimos com Deus?
Qual o compromisso que queremos assumir com Deus? Qual o compromisso como igreja estamos dispostos a assumir com o nosso próximo? Que o amor de Deus abunde em nossos corações, que o fogo do Espírito Santo de Deus aqueça os nossos corações e que a luz de Cristo resplandeça nas trevas, trazendo esperança, arrependimento, salvação aos corações. Que levaremos comida física e espiritual. Igreja do Senhor, não desanime, continue perseverante, pois nunca será em vão fazer a vontade de Deus, mas sempre será bênção e bênção sem medidas. Que possamos sempre lembrar que Deus nos ama e pelo seu amor nós somos libertos um dia do pecado e trazidos para a maravilhosa luz, e nós somos os escolhidos de Deus para levar a palavra, a boa palavra, a palavra da vida, com poder, autoridade e amor. A igreja sem amor não ama. A igreja sem comunhão não sobrevive. A igreja sem Cristo não existe. Ame a Deus. Agradeça a Deus. Ame ao próximo, lembrando sempre que tudo o que fazemos primeiramente para Deus, para o grande eu sou. Que eu e você possamos experimentar cada dia mais de Deus, que possamos ser alicerces ali na nossa igreja, que sejamos instrumentos do Senhor para levar o caminho, a vida e a verdade aos corações que estão desfalecendo espiritualmente e fisicamente. Amém? Porque Cristo, Ele é o pão da vida. Que eu e você possamos buscar mais e mais o Senhor, porque Ele há de derramar muito, muito, muito mais do que achamos ou pensamos. Amém? Deus abençoe, que Ele renove a sua fé, a minha fé, e que juntos possamos caminhar na graça do Senhor, e que o Senhor opere maravilhas para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Oremos então neste momento, gratos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, a Tua palavra que nos alimenta, que nos sacia, que nos sustenta, a Tua palavra que nos desafia a cada dia a superarmos os desafios da vida que o inimigo tem colocado e a saber que a Tua boa mão está estendida sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua salvação, pelo Teu amor pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Que nesta hora o Senhor esteja olhando para cada vida, para cada coração, para cada família, a todos que estão assistindo, Senhor, a todos que estão, ó Pai, nesta comunhão na Tua presença. Que o Senhor traga, Senhor, do Teu derramar. Ó Pai, um tempo de graça, um tempo, Senhor, de reconciliação contigo, um tempo de aliança contigo, um tempo, Senhor, de intimidade com o Senhor. Deus, leva-nos, ó Deus, aos Teus pés. Leva-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a Te obedecer e fazer a Tua vontade. Menos de nós e mais do Senhor, cada dia mais sobre as nossas vidas. Deus, clamamos, vem com a Tua graça e misericórdia sobre a nossa nação, sobre o mundo, Senhor, em questão a essa pandemia. Livrai-nos, liberta-nos, ó Deus, de todo esse mal que tem se levantado e afligido as nações, ó Pai. No nome de Jesus, nós repreendemos e clamamos a cura do Senhor, o restabelecer do Senhor, o milagre do Senhor sobre a nossa nação, sobre as nações, no nome de Jesus. Cobre-nos, ó Deus, com Teu sangue. Ó Espírito Santo de Deus, olha para cada coração que tem chorado, clamado a Ti e restitui, Senhor, a plena saúde. Restitui, Senhor, aos nossos irmãos,
ó Pai, a questão de emprego, de oportunidades, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo provisão e abrindo as portas. Que o socorro bem presente do Senhor possa vir ao encontro dos nossos irmãos e que eles possam, Pai, ver que o Senhor tem assistido às suas necessidades e o Senhor tem multiplicado e há de multiplicar cada dia mais no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa o teu povo e concede-nos, ó Deus, a tua graça cada dia mais no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir e no nosso expressar, que o teu nome possa ser louvado, glorificado e que nós possamos, ó Deus, bendizer ao Rei da Glória e proclamar ao mundo que o Senhor vive e reina para todo sempre. No nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na graça do Senhor, na presença do Senhor, na paz do Senhor. Tchau, um grande abraço. Fique com Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou justo Deus. Pela cruz